Nós vamos trazer hoje aqui no Balanço Geral, nesta quinta-feira, toda a repercussão de um caso aí que está sendo falado pelo mundo inteiro hoje, porque ontem à noite um homem detonou bombas em frente aos prédios do Supremo Tribunal Federal e também da Câmara dos Deputados. E o autor das explosões em Brasília foi identificado como Francisco Vanderlei Luiz, natural de Rio do Sul, natural aqui da nossa região do Alto Vale de Santa Catarina. A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal investigam esse caso. A principal suspeita é de que ele seja o único envolvido nos episódios. O Francisco tem 59 anos, ou tinha 59 anos, era chaveiro em Rio do Sul, morou na cidade de Rio do Sul, estava um tempo já agora em Brasília, enquanto era casado, morava em Rio do Sul. Teria se separado e aí foi para Brasília. Em 2020, ele foi candidato a vereador na cidade de Rio do Sul pelo PL e o nome dele na urna era Tio França. Esse era o nome de chaveiro, inclusive, na cidade de Rio do Sul, mas ele recebeu apenas 98 votos e não se elegeu. É uma grande repercussão hoje nacional desse caso, a Record tem mostrado isso ao longo de toda a manhã e a gente vai dar essa cobertura também aqui no BG, porque se trata de um catarinense, de um rio-sulense que praticou uma atrocidade. Ontem jogou explosivos, acabou inclusive incendiando o próprio carro, né? Explodiu o próprio carro, depois outras bombas jogadas ali na frente do STF, da Câmara dos Deputados, acabou tirando a própria vida, inclusive nesse momento, inclusive a Polícia Federal lá em Brasília está, temos imagens aí para você acompanhar, está dando uma entrevista coletiva para a imprensa de todo o Brasil. A gente até tem um áudio aí dessa entrevista coletiva, dá para a gente já escutar um trechinho, porque são as primeiras informações oficiais da Polícia Federal a respeito deste caso. Lembrando que o corpo já foi retirado lá do local, mas está em Brasília, estamos acompanhando até para saber quando o corpo virá aqui para Santa Catarina, para o Alto Vale, para Rio do Sul. Dá para a gente ouvir um trechinho, vamos acompanhar o que os representantes da Polícia Federal estão falando nesse momento aos colegas da imprensa que estão lá em Brasília acompanhando esse caso de perto. Vamos ouvir aí um trecho. Ontem ainda de que outras autoridades teriam, enfim, sido objeto dessa ação, o que ainda não se confirmou, mas a gente está trabalhando também com todas as hipóteses. Em relação à atividade de redes sociais, e que bom, Sara, que você traz essa pauta aqui, é importante que definitivamente se tenha uma regulação, se tenha normas, se tenha regras claras para o uso de redes sociais. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes livremente cometendo crimes utilizando redes sociais. Então esse eu acho que o episódio é trágico, mas tem que trazer ensinamentos e gerar oportunidades. Então eu espero que essa seja representantes da Polícia Federal falando, nós vamos trazer reportagens completas a respeito desse assunto, não só aqui no BG, mas nos nossos outros noticiários também ao longo da programação aqui da NDTV e da Record. Até está se falando em rede social porque o Tio França, né, o Francisco, que foi esse homem que cometeu esse atentado ontem à noite lá em Brasília, por volta das 7h30 da noite, ele inclusive estava com roupas aí semelhantes àquele filme do Coringa, né? E ele colocou antes na rede social mensagens de ataque, mensagens fazendo aí algumas, inclusive considerações já antecipando esse ataque, algumas ameaças aí, inclusive, a autoridades, a pessoas aí públicas no país. E, inclusive, daqui a pouco a Gabriela Senzuc, nossa repórter da sucursal na cidade de Rio do Sul, da NDTV, vai trazer uma reportagem completa com a repercussão desse caso, trazendo, inclusive, aqui um depoimento do deputado federal Jorge Guetem, que conhecia muito bem esse ex-morador, né, da cidade do Sul, que agora estava morando na cidade aí de Brasília, na capital federal. O prefeito de Rio do Sul, por coincidência, estava ontem à noite em Brasília, numa agenda oficial do prefeito, mas ele está bem, né? Ninguém mais se feriu. Inclusive é bom que se diga já, não há mais ninguém
ferido nesse atentado ontem lá em Brasília. A Polícia Federal passando nesse momento as primeiras informações, até já indicando aí uma investigação, né, de um possível ato terrorista para saber se teve só, né, esse homem envolvido ou mais alguém envolvido também, se há mais pessoas por trás do que aconteceu ontem lá na Praça dos Três Poderes, né, chamando a atenção de todo o Brasil, de todo o mundo, né, notícia no mundo inteiro, esse fato nacional, e envolve, obviamente, aqui a nossa região, por se tratar de um catarinense de Rio-Sulense que praticou esse atentado. Qualquer momento, novas informações sobre isso, fique com a gente aqui no Balanço Geral para Blumenau e região.